Olá, que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar seu lar, sua casa, sua família de uma maneira poderosa, de uma maneira especial. Mais uma mensagem, mais uma reflexão, a reflexão do pôr do sol, a reflexão de cobertura espiritual em seu favor. Hoje é segunda-feira, dia 8 de dezembro de 2025. Nós vamos ter essa reflexão de hoje falando sobre a mensagem do dia, a mensagem de cobertura espiritual, e eu vou falar também sobre mais uma igreja. Nós estamos estudando sobre as igrejas, e eu vou aprofundar um pouquinho mais hoje sobre a igreja. Nós estamos falando sobre a igreja de Esmirna. Eu falei de manhã, à tarde, ao meio-dia. Vou dar uma aprofundada um pouquinho mais agora nessa mensagem. E a mensagem de amanhã é mais uma igreja, mais uma reflexão. Amanhã eu vou falar sobre a igreja de Pérgamo. Então hoje eu quero ainda falar um pouquinho mais sobre a perseguição que houve sobre os apóstolos a respeito da igreja em Esmirna. Nós vamos estar dando reflexão. Se você perdeu a mensagem do meio-dia, convido você a acompanhá-la depois, tá bom? Então nós vamos estar nos preparando, porque nós estamos nesse mês, e esse mês nós vamos entregar a chave de Davi, a chave que abre e ninguém fecha. Amanhã eu vou colocar, tem um louvor antigo, o cantor chama José Carlos. Eu vou conferir a data, mas é 1980 ou 90 que ele gravou esse louvor. Filadélfia, lindo louvor, eu vou passar. Se tiver clipe, eu vou passar o clipe também, tá bom? É forte, e fala sobre a igreja em Filadélfia. E domingo nós vamos entregar a chave de Davi, a chave ungida. Amanhã também já está comigo, eu já estou em oração, estou em jejum, eu já abençoei no altar, vou estar consagrando aqui também para os irmãos verem, e vou estar entregando a chave no domingo para os irmãos. Hoje é a oração de cobertura espiritual. E a reflexão de hoje está Salmo 46:10, né? Deus acalma a sua alma hoje. É isto mesmo. Coloque sua vida nas mãos de Deus. Você está enfrentando luta, coloca nas mãos de Deus que Ele vai te abençoar. Deixa eu abrir a Bíblia aqui. Você pode acompanhar também. Salmo 46, versículo 10. Salmos 46, versículo 10. Vamos fazer a leitura, a reflexão da palavra de Deus. E você é o nosso convidado especial a participar conosco. Salmo 46, versículo 10, que diz assim: Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Então aquietai-vos, tenha calma, sabeis que eu sou Deus. Deus que é exaltado nos céus, Deus que é exaltado na terra, em todas as nações. Então, irmão, minha irmã, depois de um dia cheio, né? Porque hoje é segunda-feira, início da semana, a semana de luta, de batalha. Então, depois de um dia cheio, Deus te convida a aquietar o coração nele, buscar a ele. É o momento de você parar um instante, respirar fundo e entregar o que? Tudo nas mãos de Deus. Colocar tudo nas mãos daquele que nós podemos todas as coisas. Então, quando você se cala e clama a Deus e busca a Deus, Deus vem trazendo um renovo para você. Deus vem trazendo clareza para a sua vida. Então, por isso, a Bíblia fala: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Você está enfrentando luta? Está enfrentando problema? Aquietai-vos, coloca na mão de Deus, confia. Ele vai te dar uma noite de paz, de alegria, de bênção e de vitória. Amém? Vamos à mensagem? Então vamos entrar. Hoje eu vou falar um pouquinho mais. Quem está acompanhando as mensagens do bispo,
falando sobre as 7 igrejas, e hoje eu comecei falando sobre a igreja Esmirna. Quer dizer, Esmirna fica localizada numa cidade, Izmir, né? Uma cidade da Turquia asiática. E lá aonde estava a igreja, né? A igreja em Esmirna, que foi na época, no ano 100 a 313 depois de Cristo, representando uma igreja perseguida. Eu falei um pouquinho sobre os apóstolos que foram perseguidos, a morte deles que foram mortes trágicas. Eu falei de Paulo, falei de Matias, Tiago, né? Tiago, o mais jovem, que pegou na Palestina e no Egito, sendo ali também, foi crucificado. O Tiago, o mais velho, que pregou em Jerusalém, na Judéia, foi decapitado por Herodes. Todos tiveram morte trágica. E a igreja de Esmirna fala sobre isso. Mateus, né, que morreu como mártir na Etíope. Bartolomeu, que serviu como missionário na Armênia, sendo golpeado até a morte. Filipe, que pregou na Frígida e morreu como mártir lá. André, que pregou na Grécia, na Ásia Menor, foi crucificado. Simão Pedro pegou entre os judeus, chegando até a Babilônia, esteve em Roma, onde foi crucificado com a cabeça para baixo. Então, quer dizer, todos ali enfrentaram uma morte trágica. Mas a Bíblia fala, né, se sofremos também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. No livro de Timóteo, capítulo 2, vou até colocar na tela grande, Timóteo, capítulo 2, versículo 12, fala sobre isso. Mas qual seria a recompensa? Tem uma recompensa. Quando nós somos fiéis a Deus, correto com Deus, há recompensa para nós. Deus vai te recompensar pela sua fidelidade. E ser fiel a Deus é muito mais além. Olha aqui, eu não estou aprofundando nas mortes dos apóstolos. Eu só estou mostrando para você alguns detalhes de cada um. Depois eu vou dar um estudo profundo falando, mostrando na Bíblia Sagrada como é que foi. Mas a Bíblia fala que tem recompensa pela nossa fidelidade com Deus. Por isso que diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel vai muito mais além de dízimo, vai muito mais além de oferta, de voto, é vida com Deus, comunhão com Deus. Você está entendendo? Comunhão com Deus. Eles sofreram, foram fiéis até o fim, mas qual seria a recompensa? Por isso que fala, né? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Foi isso que Jesus disse à igreja. Deixa eu abrir aqui lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 2. Fala no versículo 8 em diante. A carta à igreja de Esmirna. E no final fala, né? Quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá dano da segunda morte. Então não vai ter dano da segunda morte. Então, de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Quer dizer, o castigo eterno. O castigo eterno. Deixa eu ler aqui, ó. Conforme a Bíblia nos fala. Apocalipse capítulo 20, versículo 6 em diante fala: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes do Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então aqueles que morreram ali com morte trágica, através da perseguição da igreja,
A Bíblia fala, o próprio Senhor Jesus disse, não terão dano sobre ele até a segunda morte. E aqui fala, Apocalipse capítulo 20, versículo 6, deixa eu ler até o 14, que diz assim, e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá e enganará as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número e como a areia do mar, para ajuntar em batalha. Versículo 9. E subirão sobre a largura da terra e cercarão o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os que enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. O juízo final, né? E viu um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, segundo as nossas obras, tudo que nós fazemos é anotado. Tem um livro. Esse aqui é o livro do bispo, né? Da oração, do oro da jornada feliz. É o livro da oração da jornada feliz. Tem a oração. Por essa causa eu me ponho de joelhos. O bispo ora, intercedendo pelos irmãos. Então o bispo vai orando, intercedendo. Mas a Bíblia fala que tem um livro, o livro da vida, o livro da morte, o livro das obras. E tudo que é obra que nós fazemos é escrito neste livro. Está aqui, ó. Depois depois não tem um estudo profundo falando sobre isso. Segundo as suas obras, versículo 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Você está vendo? Nós vamos ser julgados segundo as nossas obras. O que você tem feito diante de Deus com a vida que Deus te deu? Estou falando com você. O que você tem feito diante de Deus com a vida que Deus te deu? O que você tem feito? Então é importante, porque nós seremos julgados pelas nossas obras. Não é pela intenção. Eu queria fazer. Ah, não deu, não fui, não teve como. Eu queria ir para a igreja, mas não tive a oportunidade de ir. Eu queria ser dizimista fiel, mas não fui. Eu queria fazer um propósito, mas não queria ajudar a obra de Deus. Nós seremos julgados pelas obras. Nesta hora, fala, eu queria, não vai entrar. O que você fez? É anotado. O que você deixou de fazer? É anotado. Nós seremos julgados pelas nossas obras. Versículo 15. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, como eu li, aqui, o próprio Senhor Jesus disse lá no início, Apocalipse 2, do 8 ao 11, fala que de modo nenhum sofrerão dano da segunda morte. Por isso que eu li aqui. Então, os perseguidores, olha só, os perseguidores podem até causar a primeira morte, mas os fiéis não sofrerão a segunda morte. Não sofrerão a segunda morte. Então, a igreja de Esmirna, quer dizer, foi uma igreja perseguida. A cidade perseguiu os santos, trouxe a eles morte trágica, mas o próprio Jesus disse que eles não iriam sofrer a segunda morte. Em Mateus capítulo 10, né, também fala, deixa eu só ler aqui, para nós já fazermos a oração. Mateus, capítulo 10, versículo 28, diz assim, e não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Temeis até aqueles que podem fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, quer dizer, não precisa preocupar. O homem pode tocar no corpo. Nós temos que temer a Deus, que tem poder para tocar no corpo e também na alma, e tem poder para lançar no inferno.
e tem poder também para tirar do inferno. Então coloque sua vida em dias com Deus, tenha comunhão com Deus, tenha vida com Deus para a sua salvação, para a sua vida eterna. E dia 14 vai ser a entrega da chave, a chave de Davi. A chave que abre, ninguém fecha, que fecha, ninguém abre. Essa campanha é uma campanha muito forte, que é a campanha de Filadélfia. Amanhã eu vou dar continuidade, estudo, quero convidar você. Se você perdeu a mensagem do meio-dia de manhã, no meu canal no YouTube, tem todas elas para você acompanhar. Vamos orar, vamos falar com Deus, pedindo a Deus cobertura espiritual para que você venha obedecer, ter vida e comunhão com Deus. Momento de oração. Querido Deus, maravilhoso, eterno Pai, ó Deus, Criador dos céus e da terra, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu coloco o teu povo, teus filhos nas tuas mãos. Peço cobertura espiritual sobre todos. Prepare essa pessoa para ter vida, comunhão com o Senhor, com a tua palavra. Prepare essa pessoa para viver a palavra como tem que ser vivida. Meu Deus, nós aprendemos hoje que o Senhor vai nos recompensar segundo as nossas obras, segundo o que nós estamos fazendo em vida para o Senhor, a tua obra, a tua casa, a tua igreja. Eu coloco o teu povo, teus filhos nas tuas mãos. Peço cobertura espiritual sobre todos, em o nome de Jesus. Que assim seja. Amém e amém. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe seu lar, sua casa, sua família. Eu volto às 7 horas da manhã, com a oração da manhã, todos os dias. 7 da manhã, oração da manhã, meio-dia, oração da Jornada Feliz, e às 18 horas, a oração de cobertura espiritual. Um abraço, fique com Deus, até amanhã. Você que ainda não se inscreveu no canal, inscreva, compartilhe as mensagens, clica no sininho, marca todas, para que todas as vezes que o vídeo estiver ao vivo, você possa ser notificado e possa participar das mensagens. Um abraço, fique com Deus. Precisando de ajuda, tá aqui o meu WhatsApp, manda mensagem pro bispo. Fique com Deus, até amanhã.